Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, estamos aqui hoje para falar finalmente da aprovação do decreto, né? Da conversão do decreto 36/2025 sobre a cidadania italiana em lei. Foi aprovado hoje pela Câmara, né? E nós gostaríamos de, basicamente, avisar vocês de ficarem até o final desse vídeo, porque nós fizemos um baita trabalho de ouvir na fonte, e não opiniões de pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, todas as manifestações técnicas das pessoas da maior qualidade jurídica que nós temos aqui na Itália, professores de universidades, né, de Roma, de Turim, as maiores autoridades, e o ex-presidente do Tribunal de Veneza, enfim, todas essas manifestações, inclusive uma outra que não aconteceu exatamente nesse cenário, mas do professor Alfonso Celotto, que é um constitucionalista também de altíssima qualidade. Então, no final do vídeo, a gente separou só os trechos que são relevantes e já traduzimos para vocês ouvirem também. Esse vídeo foi criado, obviamente, não para dizer aquilo que quem conhece a gente sabe, de dizer causa ganha, e esses jargões e prometer êxito, essas coisas que a gente sabe que são antiéticas, mas sim para responder sobre nossas chances e a nossa posição adotada diante desse cenário. A Pietra vai fazer algumas perguntas, depois vai colocar também uma opinião dela, vai fazer a pontuação sobre o que ela acha da situação toda também, e no final eu vou remeter vocês para esses vídeos. Então fiquem até o final. Bom, vamos lá. A primeira pergunta seria: é, o decreto que foi convertido em lei, de acordo com o que ficou definido, quem poderia ter a cidadania daqui em diante? Pessoal, nós vamos aguardar aí um texto final, mas para vocês não ficarem aguardando muito tempo, para o que nos interessa, o ponto central. Se você não é neto de italiano, você deve procurar a via judicial. Não adianta discutir esse direito na administração pública italiana, ou seja, nos consulados em todo o mundo ou aqui em comunes. Você precisa procurar um advogado e discutir na via judicial. Não há mais. Então, cuidado, não venham agora para a Itália, não façam loucuras. Muito cuidado, porque nesse momento você vai precisar ingressar na via judicial se você quiser discutir o seu direito. O que podemos fazer para reverter no Poder Judiciário? Hoje nós temos diversas teses, nós continuamos trabalhando nesse período em que o decreto estava sendo votado, acreditávamos que ele seria aprovado, e inclusive nossas teses estão todas prontas. Nós fizemos as teses de acordo com o pior cenário, que era o que nós imaginávamos. Por isso que nós não ficamos esperando, e todas as nossas teses de inconstitucionalidade, de violação de princípios, não só a nível nacional, mas da União Europeia, e também de violação, uma decisão da Corte Suprema Italiana, que vai aparecer aqui na tela para vocês esse trecho, e nós vamos deixar aqui também no link na descrição do YouTube, né? E o que diz essa decisão, que é tão importante? Essa decisão proferida em 2022, quando o Estado italiano tentou derrubar nosso direito, dizendo que tinha um decreto dos anos 800, né, dos 800 no Brasil, que dava um prazo para que essas pessoas que tinham dupla nacionalidade pudessem aderir ou não a ter essa dupla nacionalidade, e aqueles que não foram conformar teriam perdido o direito e seriam só brasileiros. Isso chegou à Corte Suprema Italiana em 2022, muito recente, e a Corte disse, em resumo, já vou traduzir para vocês o principal aqui, que o momento onde a gente adquire a nacionalidade por sangue é no nascimento. Isso é automático, objetivo e se torna permanente. E esse direito ele é inalienável, ninguém pode tirar de você, por exemplo, por um decreto, irrevogável, a menos que você mesmo revogue ou que você lute contra a Itália alistado em um exército de outro país, ou ainda se naturalize, por isso que a gente faz a tal da CNN, para ocupar um cargo público de outro país. Ponto. E eles são bem claros. Enfim, essa decisão ela diz então que esse direito ele não poderia ser tirado por um decreto. E o ponto principal, esse decreto diz, vocês vão ver a manifestação do professor da Universidade de Turim, que as pessoas que não fizeram a apresentação de um pedido até tal dia nunca serão consideradas italianas, é como se nunca tivessem sido. Mas a Corte Suprema Italiana, o Poder Judiciário, que é independente, que pode decidir da forma como ele acredita que seja o correto, seja seguindo a lei ou a jurisprudência, afirmou que você nasce e ali já é permanente o seu direito. E não se você fez um pedido, e não pode ser tirado esse direito de você por um decreto. Essa decisão não tem a ver com esse decreto de agora, mas isso já foi decidido no sentido desse decreto que eles
disseram que o Brasil teria tirado essa nacionalidade dessas pessoas. Um outro ponto, a via materna, ou seja, as pessoas que, muitos clientes têm essa situação, onde a pessoa tem uma mulher na linha, e essa mulher que é a primeira da linha, tem um filho que nasceu ou filha antes de 1948, ela já sempre procurou o judiciário, porque a lei já sempre negou o direito. A lei italiana diz, você não tem direito. Se você já fosse antes do decreto no consulado ou comune, você ia ser declarado como não italiano. Nunca, a lei nunca mudou. Mesmo que a Corte Suprema em 2009 tenha dito que sim, essas pessoas também são cidadãos italianos. Ou seja, pode ser, não consigo afirmar nada, nós não vamos prever o futuro aqui, mas pode ser que se torne uma nova via materna. Ou seja, a lei diz que não, mas o judiciário diz que sim. E quais são as nossas chances, junto ao Poder Judiciário, de termos as nossas cidadanias reconhecidas? Perfeito. Primeiro de tudo, antes de responder isso, muita gente está perguntando, mas e agora? Será que eu faço o processo agora? Será que a gente precisa esperar até que um processo protocolado agora, depois do decreto, seja julgado? Qual é o problema? Esses processos que vão ser protocolados agora, nenhum processo vai ser julgado em 1 mês, 2 meses. A gente tem médias aí de 1 ano e meio, 2 anos. Então, esperar pode significar esperar 1 ano e meio, 2 anos. Qual é o problema? Esperar historicamente tem a ver com prejuízo, sempre. Infelizmente, primeiro foram as filas, depois foram as dificuldades para sequer entrar numa fila, depois a taxa dos 600 euros aprovada do dia para a noite. Pode ser que chegue num futuro, por exemplo, na virada do ano, e eles dobrem, tripliquem, quem sabe? E quem pode pedir? Ninguém. As taxas no judiciário, então cuidado, porque infelizmente, eu gostaria de dizer, vamos esperar, eu sempre defendi isso, só que infelizmente a gente corre esse risco. E a gente não vai ter uma resposta assim tão rapidamente. Dito isso, por que nós acreditamos que nossas chances são boas? De um lado, nós temos a base do governo que aprovou, que são pessoas que são políticos. Políticos são aquelas pessoas que são populares. Às vezes têm conhecimento, ou assim como no Brasil, são pessoas que simplesmente são populares e não entendem nada do assunto. Temos insultos gratuitos do tipo, pega um passaporte para tirar a cidadania e depois ir viajar para os Estados Unidos. Essas pessoas são risco, essas pessoas não sabem nem falar italiano, e outros xingamentos, ofensas e só isso. Política. Do outro, nós temos tanto a decisão que eu já falei da Corte Suprema, e nos vídeos vocês vão ver, né, das pessoas que entendem do assunto que foram convocadas, as opiniões técnicas, jurídicas. Nós não somos aqui políticos nem blogueiros que dão opinião sobre um assunto que a gente não conhece, nós somos advogados. Né? Então é isso que importa, nós temos uma série de argumentos técnicos e do outro lado ofensas e argumentos políticos. Isso quer dizer que a causa ganha de novo? Não, ninguém, nem nós, nem ninguém pode garantir direito e usar esse tipo de linguagem. Mas nós entendemos sim que as chances são boas, mas não podemos dizer exatamente como vai ser julgado, porque se nós dissermos isso, nós estamos nos responsabilizando por uma decisão de um terceiro, que é um juiz. Perfeito. Bom, as perguntas que nós tínhamos separado se encerraram. Eu vou fazer algumas pequenas considerações e depois nós vamos passar para os argumentos de autoridade que nós separamos junto com a decisão da corte em tela cheia para que vocês possam fazer a leitura pessoal de vocês, tá certo? Com relação ao prazo dos processos judiciais, o que nós temos conversado entre nós de uma avaliação nossa como profissional é de que devido ao fato de que as pessoas que a princípio procurariam outras formas de reconhecer as suas cidadanias, seja via consulado, seja via administrativa, não poderão mais procurar estes caminhos, todos serão necessariamente encaminhados para o processo judicial. Como nós temos sim argumentos jurídicos muito robustos para sustentar a nossa tese de que este decreto não pode ser aplicado, muitos processos tendem a ser protocolados. A nossa expectativa é de que o volume de casos aumente. Ou seja, o prazo para que esses processos sejam julgados não vai diminuir, vai aumentar. É por isso que também nós não aconselhamos aguardar eventualmente uma decisão da Corte Constitucional para decidir seguir adiante, o que deve acontecer em torno aí de 1 ano, porque os casos são julgados em ordem cronológica. Ok? Então você faz o protocolo desse processo aqui na Itália e os juízes incluem eles na pauta de julgamento de acordo com a data de depósito.
E para garantir que o processo de vocês não demore ainda mais, nosso conselho é de que aqueles que têm interesse em seguir, que não optem por esperar até a decisão desta corte, porque estarão na fila com muitos outros, que a princípio nem entrariam com o processo judicial. Pessoal, é isso. Nós vamos agora para os vídeos. Como uma última mensagem, claro que é um vídeo técnico, mas convido todos a lutarem no judiciário conosco até o fim, assim como nossos antepassados, né, lutaram literalmente pela vida deles, e agora a gente vai lutar pela nossa vida, ainda que juridicamente, diante de um ato que, ao nosso entendimento e das melhores pessoas, né, que trabalham aí com esse assunto e colegas também, é inconstitucional. Lutar pela nossa vida, ainda que juridicamente, para que a nossa história não seja apagada. Contamos com vocês, qualquer dúvida estamos à disposição. Esse vídeo não é um vídeo que seja exclusivo só para clientes e pessoas. Eu acho que não é o momento agora de fazer brigas, concorrências. Estamos aqui, é um vídeo que vocês podem compartilhar livremente com amigos, outras empresas, escritórios. Quem quiser usar porque gostou já de ter esses vídeos separados, traduzidos, não tem problema nenhum. Vamos nos unir, não é o momento de brigar entre nós. Um forte abraço, fiquem com os vídeos e até mais. L'articolo 3 bis, inserito nella legge 5 febbraio 92 numero 91, nella parte in cui considera non aver mai acquisito la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore dell'articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, eccettuato le eccezioni previste dalla stessa norma, incide pesantemente sui precedenti requisiti per il riconoscimento della cittadinanza e finisce per sostanziarsi in una revoca ex tunc di quella cittadinanza che, come detto nella citata sentenza della Cassazione delle Sezioni Unite, si acquista a titolo originario iure sanguinis, mentre lo stato di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Va ricordato infatti che le pronunce giurisdizionali in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana hanno, per consolidata posizione della giurisprudenza e della dottrina, natura di accertamento e non natura costitutiva. Riconoscono quindi l'esistenza di uno status che era già acquisito dal richiedente. Nel momento in cui per me questo decreto legge è incostituzionale non solo per l'utilizzo dello strumento del decreto legge, ma per la retroattività su situazioni giuridiche fondamentali. Parliamo di diritti fondamentali di alcuni milioni di persone che con una scure vengono fatti fuori. Detto così forse si capisce meglio qual è la mia posizione. Dopodiché, nella criticità di questo strumento, e quindi rispondo al senatore Giorgis che per me appunto è incostituzionale sia per la fonte utilizzata che per la retroattività con cui si incide su diritti fondamentali imprescrittibili, irrinunciabili. Io non l'ho ribadito perché sono tutte cose che stanno agli atti, diciamo, risapute e che la stessa audizione di ieri aveva, come dire, confermato se ce ne fosse bisogno. Ma voglio invece sottolineare che quella soluzione individuata, ed è anche già stato sottolineato da altri, diciamo, così com'è incostituzionale. Ma questo è del tutto evidente. Cioè, un po' ipocritamente, si prevede che chi, diciamo, non ha ancora presentato, vuoi amministrativamente, vuoi giudizialmente, una domanda di riconoscimento di status entro la mezzanotte del 27 marzo, è considerato non aver mai acquistato. Ora, questa formula è una formula che io chiamo truffa delle etichette, perché è del tutto evidente che non è che per legge si può stabilire che uno non ha mai acquistato uno status che oggettivamente ha acquistato, perché la legge in vigore, nel momento in cui quel soggetto è nato, gli ha fatto acquistare automaticamente la cittadinanza, è in possesso di uno status. E quindi tecnicamente questa norma, anche se qualifica come, diciamo, una norma che pro futuro dice che
tu non hai mai acquistato la cittadinanza, è di fatto una perdita, è di fatto una norma che ti fa perdere uno status che avevi. È una norma retroattiva. Il senatore Borghese ha detto benissimo, è un bando di concorso. Dirò di più, è un bando di concorso già scaduto, perché il giorno dell'entrata in vigore del decreto legge mi hanno detto che la mezzanotte di quel giorno scadeva il bando. Ovviamente questo ha un impatto devastante sulla tutela dell'affidamento. E io segnalo qui due problemi. Primo, l'articolo 22 della Costituzione. Nessuno può essere privato per motivi politici della cittadinanza. Ora, come è stato interpretato quel per motivi politici? Secondo un'interpretazione piana della norma costituzionale, diciamo, tutte le ragioni che vengono addotte dal legislatore che non fanno dipendere la perdita da una qualche scelta volontaria del soggetto di acquisire un'altra cittadinanza, di non esercitare l'opzione di mantenerla, di mettersi al servizio di uno Stato straniero, di arruolarsi in un esercito straniero, ci sono tante cause, no? Ecco, questo, diciamo, io stabilisco arbitrariamente che tu da oggi non sei più cittadino, non perché hai omesso di esercitare un'opzione, non perché ti sei comportato in un certo modo, non ti sei attivato, hai compiuto degli atti esplicitamente contrari, ma solo perché subisci, senza alcuna imputazione a te di una condotta, la mera decisione politica di privarti di quello status. Questo è, secondo me, pacificamente incostituzionale. E faccio presente che è pendente, lo ricordava la collega Calvano, è pendente una questione di costituzionalità sull'articolo 1 della legge sulla cittadinanza. Se queste norme entrassero in vigore, secondo me la Corte Costituzionale, sulla base di questo ius superveniens, potrebbe addirittura allargare il suo sindacato o sollevare di fronte a se stessa la questione delle nuove norme, perché questo a me sembra palesemente incostituzionale. E questo è il primo problema. Queste persone la cittadinanza gli è stata già trasmessa, sono già nati e quindi sono cittadini. Comincio in ordine con l'articolo 9. L'articolo 9 è quello sulla cittadinanza, dove precisa, con misure chiaramente amministrative, i tempi per il riconoscimento della cittadinanza. Qui c'è un'altra discrasia importante, perché sappiamo che di pochi giorni precedenti un altro decreto legge in materia di cittadinanza, anche quello con molti dubbi, anche perché sappiamo che la cittadinanza non è un diritto che viene accertato in maniera costitutiva, ma la cittadinanza si ha con la nascita. Io quindi sono nato brasiliano piuttosto cinese con la nascita, soprattutto per noi che abbiamo lo ius sanguinis, e lo posso scegliere o dichiarare in maniera imprescrittibile, in ogni tempo. Anche qui andrebbe quindi coordinato con l'entrata in vigore, perché non puoi cambiare i tempi ai procedimenti in corso, ma solo dalla conversione in poi e per le nuove domande. Per i nuovi nati dovrebbe essere, e non per tutti.